Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Júlia Tavares, aluna do quinto período de História da UENG, e hoje eu vim aqui falar sobre um assunto que cai bastante em vestibular na área de Geografia, que é sobre os domínios morfoclimáticos, tá? Então, para a gente começar, eu decidi trazer primeiro o que significa morfoclimáticos. Morfo significa forma, então, assim, a forma do relevo, a forma do clima, né, que define os domínios, certo? Então, para começar, eu trouxe para vocês quem que é o pai desse conceito, né? Porque a gente precisa ter um sentido de tudo isso para a gente poder ter interesse, né, nesse assunto. Então, eu queria deixar claro que isso não surgiu do nada, que isso nem sempre existiu e que foi uma pessoa que dedicou anos da sua vida para estudar sobre esse tema para trazer para chegar até a gente hoje, certo? Para ser estudado. Então, o pai desse conceito de domínios morfoclimáticos se chama Azib Ebsabe. Ele é um grande geógrafo, ele foi um grande geógrafo, ele já morreu em 2012, brasileiro. Ele era professor da USP em São Paulo e ele que trouxe esses domínios, né? Ele que estudou praticamente sua vida inteira sobre isso para trazer para chegar até hoje para a gente. Então ele falava, o pai desse conceito falava que a forma do relevo é que define as características de paisagem natural. O que seria isso? Como assim a forma do relevo que define? Por exemplo, se o lugar ele é alto, vai ser mais frio, vocês concordam? Então vão ter vegetações adaptadas ao frio. Se o lugar é baixo, vai ser calor. Então vai ter vegetações adaptadas ao calor. Por exemplo, se a gente está no litoral, lá é úmido, então vai ter plantas adaptadas à umidade. Isso é muito simples, vocês só precisam entender isso. E para ele definir esses domínios, quais são os domínios, né? A gente vai lembrar deles. Vocês já provavelmente já ouviram falar na Amazônia, no Cerrado, na Caatinga, nas pradarias, nas araucárias. Né? São esses os domínios. Eles sempre continuaram lá. Eles são os mesmos. Só que a gente vai entender o que levam eles a ser eles, entendeu? Então, no estudo dele, ele somou uma série de características que levavam cada região a ter a predominância de tal características que levava a região a ser aquele domínio. Por exemplo, na Amazônia, a gente tem a vegetação bem diversificada, né? Porque lá é um lugar muito úmido. Então, por ser um lugar muito úmido, vai ter vegetações diversificadas e adaptadas à umidade. Então, ali predomina o domínio da Amazônia, porque ali essa série de características só existem ali, pela forma de relevo, pela forma de clima, pela forma de vegetação. Então a gente tem que entender isso. Então, ele definiu critérios, né? Isso que eu ia falar, que vocês precisam entender, isso é muito importante. Os critérios são 5 critérios. Então, o primeiro é a vegetação, o clima, que é o segundo, o relevo, o solo e a hidrografia, tá? Então, são 5 critérios, mais uma vez falando, a vegetação, o relevo, o solo e a hidrografia. E o clima também, que a gente não pode esquecer que o clima é um dos critérios que ele definiu. Bom, esses são os critérios que ele usou para definir cada região. Então vamos supor, eu vou colocar aqui um exemplo para vocês. Vamos supor que a gente tem essa maletinha aqui, de canetinha. Se eu falar que aqui é o domínio, onde tem essa caneta vermelha, que é o domínio amazônico, por que ele é o domínio amazônico? Porque eu defini como critério que a cor é vermelha, entendeu? Então, por isso que é o domínio amazônico. Se eu falar que o verde aqui, ó, é a Mata Atlântica, qual o critério que eu estou usando? A cor verde. Então, ele usou esses critérios. Para definir cada região, ele usou o critério de vegetação, de clima, de relevo, de solo e hidrografia. Para definir cada domínio, cada região que ele chama, né? De domínios morfoclimáticos. Então, ele definiu a soma dessas características que definem cada domínio. Bom, para a gente entender melhor, a gente vai falar um pouco de cada domínio. Então, só para vocês lembrarem, os domínios são 6 que ele detectou aqui no Brasil. O Amazônico, os Cerrados, os mares de morros, as araucárias e as pradarias.
tá bom? Então, só para vocês fecharem essa parte. Agora a gente vai falar sobre os domínios, né? Em si, a gente vai falar as características de cada domínio. Bom, para começar, a gente tem o domínio amazônico, todo mundo já conhece, todo mundo já sabe, né? É muito falado, Amazônia. A região que ele fica na região norte, então, ó, já pega um critério de região, na região norte, que lá tem como predominância a vegetação de uma floresta densa, de uma grande variedade, né? Quando eu falo de floresta densa, vocês lembram daquelas árvores com muitas folhas que não deixam chegar nem luz ao sol. Então, isso são floresta densa, grandes árvores, grandes folhas, né? Escuro, né? Fica tudo escuro. A predominância de um relevo é de terras baixas, baixos planaltos e depressões, e a hidrografia, a maior principal, é a bacia da Amazônia. Vocês entendem que há uma predominância da floresta densa, de grande variedade, a predominância de terras baixas e baixos planaltos que caracterizam a região amazônica, entendeu? Então não é à toa que a região amazônica é o domínio amazônico. Depois, o segundo domínio que ele detectou no nosso país é a Caatinga. Qual que é a região? O sertão nordestino. A vegetação é uma palavrinha-chave que eu vou falar agora. Quando vocês falar da Caatinga, vocês lembram da xerófilas. O que são as xerófilas? São aquelas plantas adaptadas à escassez de água, a pouco consumo de água. Por exemplo, o cacto. Então, são as plantas xerófilas, tá bom? O cacto é um exemplo disso, tá? O clima é semiárido. O que é um clima semiárido? Baixa umidade. Quando a gente fala de Nordeste, a gente lembra da seca, então é baixa umidade. E, consequentemente, por ter uma baixa umidade, os solos são arenosos, são rasos, e eles não conseguem segurar grandes raízes. Por que eles são secos, os solos são rasos, arenosos? Porque não tem água. Justamente a hidrografia dessa região são rios intermitentes. Outra palavrinha-chave que vocês precisam entender. O que são rios intermitentes? Rios intermitentes são aqueles rios que não permanecem, são impermanentes, tá bom? São rios temporários, né? Eles voltam e secam, voltam e secam. Rios intermitentes. Então, na Caatinga a gente tem duas palavrinhas-chave, que é as plantas xerófilas, que elas não precisam de muita água, né, para sobreviver, porque lá é um clima seco, certo? E os rios intermitentes, que são os rios impermanentes, que não são temporários. Caatinga, né, que a gente tá falando. Bom, depois tem o Cerrado, que ele fica na região centro-oeste do nosso país. A vegetação são espécies de plantas. Olha, outra palavrinha-chave. Tropófitas. O que significa isso? Elas são adaptadas a várias umidades, a várias temperaturas, né? O clima, olha só que interessante. Se a gente tem um clima tropical, o que seria um clima tropical? Que ele é úmido e seco, né? As estações, elas são bem chuvosas, elas são bem definidas, certo? Então, se a gente tem um clima tropical, a gente vai ter plantas variáveis, né? Espécies de plantas diferentes que são adaptadas também a várias umidades, tá bom? O relevo são as chapadas e os chapadões. O solo ele é pobre e ácido. A hidrografia, eu vou trazer aqui outra palavrinha-chave. A hidrografia dessa região do Cerrado, elas são rios perenes. O que são aqueles rios perenes? São rios que não secam, tá? Rios perenes são rios permanentes. Perenes é igual a permanentes, que não secam, tá? Porém, eles não significa que eles não são marcados pela seca, tá, gente? Então, perenes eles não secam, mas provavelmente eles têm uma baixa quantidade de água na seca. A gente vai falar agora sobre o domínio mares de morros. O nome próprio diz mares de morros, então vocês vão lembrar do mar, consequente litoral, então ele fica na região litorânea, né, toda a extensão do nosso país. A vegetação, ela é muito fácil de ser lembrada. É a Mata Atlântica. É só vocês lembrarem, por exemplo, nas grandes navegações, quando
houve o descobrimento do Brasil naquelas cartas, né, que eles faziam falando sobre a diversidade da nossa mata aqui no Brasil, né? Dessas terras, a riqueza em vegetação e também a riqueza em diversidade tanto de espécies de animais, tá? Então a Mata Atlântica, mares de morros, o clima ele é tropical, litorâneo, ele é bastante úmido e consequentemente disso a vegetação é a Mata Atlântica. Então tem uma grande diversidade de floresta e tanto de animais, tá? Por isso que ela é muito preservada. Ela foi uma das primeiras a ser desmatadas e é até hoje, né? Porque ela fica no litoral, onde foi o primeiro lugar que eles chegaram, né? Que os europeus chegaram. E também ela é muito preservada hoje, porque ela é muito rica. E o solo predominante nessa região dos mares de morros são solos rochosos, que estão em decomposição, entenderam? Então, querendo ou não, fica um solo bastante fértil, bastante rico, porque as rochas, elas têm propriedades, né? E a hidrografia, ela é bastante rica. Essa região, ela tem uma característica de ser bastante rica em hidrografia, então ela não sofre muito com a seca. O que acontece? Os rios, eles são permanentes, eles não secam, tá? E tem uma grande variedade. Então, vocês precisam lembrar, mares de morros lembra dos mares, lembra das cartas, dos europeus chegando aqui. Depois disso, a gente tem as araucárias, tá? As araucárias, o nome próprio diz araucárias, né? O domínio das araucárias. Onde fica isso? Região sul. Então, quem já foi para o Paraná, provavelmente já deve ter visto, né? É como se fossem aqueles pinheiros. Então, as araucárias são da região sul, o clima é subtropical, verão bem quente, o inverno bem inverno mesmo. As chuvas elas são bem distribuídas durante os anos. O solo ele é bem diversificado, ele é conhecido pela terra roxa, aquela terra bem escura, roxa mesmo. E isso favorece na agricultura, né? E a hidrografia são várias também. Então percebem, gente, se tem hidrografia, se tem um clima bom, tem planta, tem plantas, tem o favorecimento na área econômica de plantação. Então vocês percebem que a predominância, por exemplo, nas araucárias, da mata das araucárias, a predominância do clima subtropical, a predominância do solo bem diversificado e a terra roxa é o que traz aquele domínio ser aquele domínio. E a hidrografia também, ela é bem diversificada, ela tem bastante rios, essa região, tá? Das araucárias. E agora, por último, a gente vai falar das pradarias, tá? Ela fica na região oeste e sudeste do Rio Grande do Sul, tá? Ela é muito conhecida pela pecuária, pela criação de bois, né? De carne mesmo. O sul, a gente sabe que é grande produtor, porque a gente tem um clima favorecido, que é um clima subtropical, e um relevo também favorecido, que ele é um relevo planáltico, né, com colinas suaves, tá, gente? E o solo também é bastante diversificado, e a hidrografia também é perene, ou seja, ela é permanente, ela não seca, tá? Então, para vocês entenderem melhor, o que acontece para, por exemplo, a região amazônica ser o domínio amazônico? Tem que ter uma soma de critérios e características que predominam naquela região. Entenderam? Para a gente falar um pouco também, que aparece no mapas em bastante vestibulares, que também foi o Azib Absabe que trouxe para a gente, essa questão das faixas de transição. O que seriam essas faixas de transição? São onde essas características, esses domínios se encontram e você não tem uma definição apropriada, se é um ou outro. Elas são uma junção. Então, por exemplo, trazendo aqui minha maletinha de canetinha novamente, é como se a faixa de transição fosse isso daqui. A gente não consegue definir se é nem amarelo e nem vermelho. Ela vai formar a cor laranja. Então, é onde encontram dois domínios, tá? A faixa de transição. Aí a gente vai ter, por exemplo, uma que vocês vão ouvir falar bastante, o Pantanal, o Agreste, que ele é falado um pouco menos que o Pantanal, e a Mata dos Cocais. Então, as faixas de transições nada mais é do que o lugar onde essas zonas, esses domínios se encontram, tá? Isso é muito fácil. Eu vou colocar um mapinha aqui para vocês vão observar que as faixas de transições
são esses lugares, onde há o encontro de dois domínios. Eu trouxe isso, é um tema bem resumido, é óbvio que tem muita coisa por trás disso que a gente poderia falar aqui, só que eu quis ser bem prática e bem resumida e espero que eu tenha ajudado vocês. Até mais!